Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos começar as lives de retrospectiva de 2025. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja conosco durante essa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra no Salmo 143. Se for necessário, o Espírito Santo, que o Senhor coloque em minha boca as palavras necessárias para a explicação dessa passagem. Agradeço por o Senhor estar conosco. Vamos lá. Essas leituras bíblicas eu trazia no TikTok, mas eu tomei a decisão de trazer como forma de encerramento essas lives para cá, de leitura bíblica, e a leitura de hoje é o Salmo 143, na versão da Bíblia A Mensagem. Mas antes eu vou ler a introdução do livro de Salmos da Bíblia A Mensagem. A maioria dos cristãos, durante a maior parte da era cristã, aprendeu a orar com os salmos. Os hebreus, com muitos anos de vantagem sobre nós em assuntos de louvor e adoração, nos legaram esse livro de orações que contém uma linguagem adequada para responder ao Deus que nos fala. O estímulo para parafrasear os salmos num idioma contemporâneo provém da minha vivência pastoral. Como pastor, eu era encarregado, entre outras coisas, de ensinar o povo a orar, ajudá-los a dar voz às experiências de ser humano e de fazer isso de maneira honesta e íntegra. Descobri que não era tão fácil quanto eu supunha. Começar foi fácil demais. O impulso de orar é profundo dentro de nós. Estamos no centro do nosso ser. Assim, praticamente qualquer coisa nos levará à iniciação. Socorro. Assim, praticamente qualquer coisa. E obrigado. São nossas orações básicas, mas a honestidade e a perfeição não acontecem tão espontaneamente. Diante da perspectiva de uma conversa com um Deus Santo que chama as coisas à existência, não é surpreendente que tenhamos problemas. Sentimos-nos estranhos e fora do lugar. Não sou bom o bastante para isso. Vou esperar até que eu purifique minha maneira de agir e prove que sou uma pessoa decente. Ou então nos desculpamos por achar o nosso vocabulário insuficiente. Dê-me alguns meses ou anos para praticar algumas orações à altura de um encontro sagrado como esse. Assim não me sentirei tão embaraçado. Minha reação mais comum diante dessa dificuldade é pôr os salmos na mão dessa pessoa e dizer: vá para casa e ore isso, você está com ideias erradas a respeito do que é orar. As orações que você encontrará nesses salmos dispersarão suas ideias equivocadas e levarão você à maneira correta de orar. Uma resposta comum por parte daqueles que recebem o meu conselho é surpreendente. Elas não imaginavam que esse tipo de coisa na Bíblia. Então demonstro surpresa com a surpresa deles. Vocês achavam que essas seriam as orações de pessoas boas? Achavam que a linguagem dos salmistas era polida e educada? Quando não temos orientação, tendemos a pensar que oração é o que pessoas boas fazem quando estão fazendo o melhor possível. Não é. Por inexperiência, supomos que deve existir uma linguagem secreta a ser aprendida se quisermos que Deus leve nossas orações a sério. Não há. A oração é de linguagem elementar, não avançada. É o meio pelo qual nossa linguagem se torna honesta, verdadeira e pessoal em resposta a Deus. É o meio de pôr para fora, diante de Deus, tudo o que há em nossa vida. No entanto, mesmo com o livro de Salmo nas mãos e o meu encorajamento pastoral, as pessoas se diziam que ainda não entenderam. Na linguagem escrita, os salmos sempre são polidos, educados e sonoros. Como literatura não tem comparação, mas como oração, como discurso de homens e mulheres apaixonados por Deus em momentos de ira, louvor ou lamento, essas traduções sempre perdem alguma coisa. Gramaticamente, são acurados.
A erudição por trás das traduções é de primeira qualidade e reverente, mas como orações, elas não estão totalmente corretas. Os salmos em hebraico são simples, não lapidados. Eles não são requintados, eles não são orações de pessoas boas, expressas numa linguagem culta. Assim, no trabalho pastoral de ensinar o povo a orar, comecei a parafrasear o livro de Atos, de Salmos, no rito e no idioma contemporâneo. Eu queria proporcionar a homens e mulheres o acesso ao imenso alcance da oração e a sua impressionante poder numa linguagem que fosse mais parecida com a deles, que também é a linguagem na qual essas orações em forma de salmos foram primeiramente expressas e escritas por Davi e seus sucessores. Continuo querendo fazer isso, pois estou certo que somente quando desenvolvermos a honestidade em estado natural e a perfeição em nossas orações, nos tornaremos inteiros, verdadeiramente humanos, em Jesus Cristo, que também orou os Salmos. D. Salmos são letras de músicas, metade delas são autoria de Davi, que começou ainda garoto trabalhando no ramo de negócio da família, mas chamou a atenção do rei como soldado e como músico. Aparentemente, Davi escreveu canções a vida inteira, até mesmo quando estava fugindo de um rei louco e depois que ele mesmo se tornou rei. Muitos diretores de música do templo também escreveram salmos, assim como Salomão, filho de Davi, judeus prisioneiros de guerra na Babilônia e outros. Da época de Davi em diante, talvez antes, que a gente tem salmos de Moisés no livro de Salmos, caso você não saiba. Quando o povo de Deus se juntava para adorar, eles cantavam salmos. Os salmos nos ensinavam a falar com Deus quando as coisas estavam correndo bem, quando havia perigo, ou mesmo quando a vida estava em ruínas. Alguns salmos foram escritos quando a nação era forte e todo o povo de Deus se juntava em grandes festivais em Jerusalém para louvar a Deus. Outros foram escritos depois que o templo foi destruído, quando o povo de Deus o adorava em pequenos grupos de estudo bíblico. Por volta do ano 1000, Por volta do ano 1000 ao ano 500 a.C., alguns salmos talvez sejam de data anterior. Na Índia, o Rig Veda, uma coleção de hinos que eram o texto fundamental do hinduísmo, chegou à sua forma definitiva em 900 a.C. Esses salmos se prestavam à adoração de vários deuses, especialmente Indra, deus do céu, das tempestades e da guerra. O mais antigo dos poemas hindus é o Upanishad, escrito por volta do ano 6 a.C. E essa é a introdução da Bíblia, a mensagem do livro de Salmos. Como você viu, a Bíblia, a mensagem, ela é uma paráfrase, ela não é uma tradução linear, texto por texto. Ela tem uma linguagem contemporânea, que é a Bíblia que eu recomendo para todos que estão iniciando a sua caminhada cristã. Vamos lá para o Salmo 143. Um salmo de Davi. Ouve esta minha oração, ó Eterno. Presta atenção no meu pedido. Responda-me, tu és reconhecido por tuas respostas. Age para comigo da maneira que achares melhor. Mas, por favor, não me arrastes para o tribunal. Nenhum ser vivo seria absolvido lá. O inimigo me perseguiu, chutou-me e me agrediu, quase até a morte. Depois me jogou num buraco escuro, enterrou-me como um defunto naquela masmorra. Sentei-me em desespero, o espírito se exaurindo, coração pesado como chumbo. Então me lembrei dos vossos tempos, recordei-me que fizestes, recordei tudo o que fizeste, ponderei sobre teu modo de agir. Estendi as mãos para ti, ansioso como o deserto pela chuva. Apressa-te com a tua resposta, ó Eterno. Minha esperança está no fim.
Não te desvie nem me ignores. Isso seria a morte certa. Se me acordares toda manhã com o som da tua voz amável, dormirei cada noite, confiando em ti. Aponta-me o caminho em que devo andar. Sou todos os ouvidos diante de ti. Salva-me dos meus inimigos, ó Eterno. És a minha única esperança. Ensine-me a viver para agradar-te. Conduza-me, agrada-te, porque és meu Deus. Conduza-me por teu Santo Espírito às passagens tranquilas e planas. Mantém tua reputação, ó Deus. Dai-me vida por tua justiça. Tira-me dessa situação. Por teu grande amor, derrota meus inimigos. Afasta de vez os que me incomodam. E por que fareis isso? Porque sou o teu servo. Então essa é a leitura do Salmo 143 na versão da Bíblia A Mensagem. Ela tem essa linguagem mais, podemos dizer, popular, contemporânea, porque é uma Bíblia inicial e por isso que eu recomendo ela para todo mundo que está começando. Amanhã nós voltamos com a leitura do Salmo 143 na versão da Bíblia de Jerusalém. Vocês vão perceber a diferença entre uma Bíblia inicial e uma Bíblia um pouco mais avançada, principalmente a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia acadêmica. Então, boa noite, um bom resto de domingo, um bom início de semana e até amanhã.